Fala, rapaziada do Legal Gasolina, você também, meu amigo, aí torcedor de outros clubes, né? O Assis aqui com vocês. Meus amigos, nesse vídeo aqui a gente vai falar um pouco sobre a Copa do Brasil. Tivemos 2 zebras ontem, poderíamos ter tido 3 zebras, tá? Já estão definidos as 16 equipes que vão complementar as oitavas de final, e depois de muitos anos o Norte sendo representado novamente nas oitavas de final da Copa do Brasil. E vamos falar também sobre a mídia, né? A mídia, CBF, vamos falar aqui sobre os jogadores do Remo, a preparação para o duelo contra a Chape. Primeiramente, meus amigos, faz tempo que eu não peço isso, né? Então se inscreve aí no nosso canal, dá essa moral pra gente. Estamos aí a caminho dos 53 mil inscritos, hein? Já pensou se até final do ano a gente batesse ali os 60 mil, né? Ou então 100 mil para ganhar a plaquinha de prata? Não sei, né, gente? Não sei. Vai depender muito de vocês aí. É um trabalho com muita humildade. É um trabalho aqui que é feito dedicado a você, torcedor do Clube do Remo, né? Especialmente para você. A gente nunca mudou a identificação do canal desde quando criamos ele aqui, né? Sempre foi isso. Apoio, cobrança. Aqui sempre teve no Legal Gasolino e sempre terá, tá, meu amigo? Muito obrigado aí mais uma vez por você participar e fazer parte da família LA, tá bom? Bom, vamos lá agora, né? Vamos falar aqui um pouquinho sobre o time do Remo, né? Sobre essa preparação para o duelo contra a Chape. Mas antes, meus amigos, fica aí com o recado dos nossos patrocinadores. Esse vídeo tem o patrocínio de Pemora, mochilas, bolsas de passeio, estojos, bolsas de maternidade, brindes personalizados para festas, consultórios, escritórios e empresas, seja para presentear, usar no dia a dia ou valorizar seu negócio. Eles têm a opção perfeita para você. Entre em contato com a Pemora. Chegou 2026. A novidade do momento é para quem ama futebol. Tinha todos os canais, filmes e séries direto na sua TV. Para quem é inscrito no canal, 1 mês R$30, 2 meses R$50 e 3 meses R$70. Chame aí Gabriel Lira e feche o seu pacote de TV. Você quer o pão de melhor qualidade de Castanhal e da região? Entre em contato ou faça uma visita na Panificadora G, próximo ao Mercantil Toda Hora, e fica localizado no bairro Fonte Boa, em Castanhal. Vamos lá, rapaziada. Vamos falar aqui sobre a preparação do Remo, né? O Remo vai se preparar aí para enfrentar a equipe da Chape. O Remo tem o desfalque do Zé Ricardo, né? Por enquanto é o único desfalque. Muitos me perguntaram aí sobre o Talhari. Eu já tenho informação aqui sobre ele, tá? Sobre a situação dele. A recuperação do Talhari está indo muito bem. Está indo muito bem. Obrigado. Né? E a tendência é que ele volte contra o Atlético Paranaense, que ele esteja no banco de reservas contra o Atlético Paranaense. Se não voltar contra o Atlético Paranaense, muito provavelmente ele voltará contra o São Paulo, tá? Esse é o último jogo do Remo antes da parada da Copa. Então, meus amigos, o Talhari aí deve estar, né, de volta ao clube do Remo, ao elenco do Remo. Eu vi algumas brincadeiras, né, de torcedores aí nas redes sociais falando sobre o Rangel, né, o nosso goleiro aí que vem atuando em alto nível desde o ano passado, né, o melhor jogador disparado desse time do Remo é o Rangel, tá? É o jogador que é mais regular e que vem jogando muito, né? Não é o Aleph Manga. Vocês aí, eu não sei se tem algum patrocínio, né, de um certo aplicativo que vive enaltecendo o Aleph Manga. Eu não sei se tem alguma parceria, não sei. Mas o Aleph Manga não é o melhor jogador do Remo. Aliás, ele é longe disso, tá? Antes dele, tem Marcelo Rangel, que não dá nem pra comparar. Tem Tchamba, tem Marcelinho. E acho que o Mike é melhor que o Manga, tá? Não sei vocês aí. Acho que o Mike é melhor que o Manga. Mas que bom que o Manga está jogando bem, tá? Não é também exuberante, que partidaça, como o Manga tá jogando muito, não. Mas ele tá fazendo menos raiva pra gente do que ele tava fazendo nos últimos jogos. E nesses 2 jogos agora, né, nos 3 últimos jogos, contra Palmeiras, Botafogo, inclusive que ele meteu o gol contra esses 2, né, e contra o Bahia, que ele deu uma assistência, eu acho que ele fez bem o papel dele de atacante. Eu só acredito, tá, e essa é a minha opinião, talvez até a do Condé, que o Manga poderia ajudar um pouco mais na marcação, principalmente quando o Remo tivesse a bola, que boa parte do jogo é isso, tá? Mas voltando a falar sobre o Rangel, eu vi alguns torcedores comentando, né, que ele poderia ter uma vaga na seleção brasileira aos 37 anos. Já pensou? A gente ter um jogador nosso na seleção brasileira? Aí eu vi uns gala seca da loucura aí. Isso é loucura! Loucura? O Bento vai pra Copa, irmão. O Bento é horroroso, é um goleiro horroroso. Hugo Souza pode ir pra Copa. Hugo Souza é pegador de pênalti, tá? Pegador de pênalti.
O Rangel, e Copa é momento. Seleção é momento. Não é, o Rangel tá jogando mal e tal. Não. O Rangel está entre os 10 melhores goleiros da Série A. Me aponta aí, 10 goleiros, 11 goleiros melhores que o Rangel. Não tem. O Rangel está entre os 10 melhores goleiros da Série A. Vocês viram ontem o Rossi agarrando pelo Flamengo? Vocês viram ontem? Talvez tenha uns goleiros que são muito melhores que o Rangel, na minha opinião. Que é o Carlos Miguel, né? Deixa eu ver um outro goleiro aqui. O Everton do Grêmio ainda vem agarrando muito, né? O goleiro do Atlético Mineiro, o Everson, gosto muito dele também, né? Mas, por exemplo, o Rangel é pior que o goleiro do Botafogo? O Rangel é pior que o goleiro do São Paulo? O Rangel é pior que o goleiro da Chape? O Rangel é pior que o goleiro do Vitória? O Rangel é pior que o goleiro do Bahia? O Rangel é pior que o goleiro Santos do Atlético Paranaense? O Rangel é pior que o goleiro do Internacional? O Rangel é pior que o goleiro do Santos? O Rangel é pior, na minha opinião, tá? Não é pior, é que ele está abaixo, tecnicamente, do Fábio, do Fluminense, do goleiro do Corinthians, o Hugo Souza, que é pegador de pênalti, né? Isso é um atributo muito importante hoje no futebol, o Hugo Souza, mas o Hugo Souza falha pra caramba, tá? Falha pra caramba, é um goleiro limitado, na minha opinião, tá? Mas eu coloquei ele um pouco à frente do Rangel pela idade, pela elasticidade dele, tá? É um goleiro bastante elástico. Outro goleiro também, já falei do Everson, né? Do Atlético Mineiro. Eu falei do goleiro do Fluminense. Mais algum time aí, cara, que eu tô esquecendo? O Rangel tá, cara, entre os 10 melhores goleiros do futebol brasileiro. Hoje. Aí o cara não poderia... É absurdo levar o Rangel pra Copa? Não tô falando de uma loucura, não. E eu não tô aqui falando isso aqui pra hypar, não. Eu tô falando o que eu penso. Hoje. Quem diria que hoje... Mano, quem diria que hoje eu estaria aqui falando pra você que o Rangel poderia ir pra Copa? É claro que ele não vai pra Copa. Isso é óbvio. O cara nunca nem pisou lá na seleção. Mas ele vem atuando muito. Vem jogando muito, o Rangel. O Rangel garantiu o Remo nas oitavas de final da Copa do Brasil. Quem não lembra do primeiro jogo contra o Bahia? Que o Remo tomou um sufoco lá. E o Rangel pegou tudo. Anteontem, né? Contra o Bahia, pegou tudo de novo. O gol foi mais falha do Marlon do que propriamente azar do Rangel. O cara tá agarrando muito, gente. Muito. Se o Bento vai pra Copa, Hugo Souza, é absurdo pensar no Rangel na Copa? Como terceiro goleiro? É porque ele não agarra no Flamengo, né? Ele não agarra no Palmeiras, ele não agarra no São Paulo. Com certeza, se o Rangel joga no São Paulo o que ele joga no Remo, meu amigo, ele tava na Copa, irmão. Ele tava na Copa, parceiro. Não tem outra, mano. O cara é absurdo, cara. É absurdo. Eu achei até que é bom, né? Ele não ir, vai que ele vai pra Copa lá. Mas, cara, assim, não sei se vocês pararam pra pensar, mas um jogador na Copa do Mundo, o clube dele recebe $11 mil cada dia que ele tá na Copa do Mundo. É isso mesmo. Por exemplo, se o Remo tivesse algum jogador do elenco na Copa, é porque Camarões não vai pra Copa, né? Camarões não conseguiu se classificar. Mas o Tchampa tinha espaço na seleção de Camarões também, pô. Tinha espaço. É loucura que eu tô falando aqui? Tchampa não tem espaço pra estar na seleção de Camarões? Tá jogando na Série A do Campeonato Brasileiro, a liga mais forte do continente. Ele tá jogando... Ele é um dos principais zagueiros do Remo. Aliás, o principal zagueiro, na minha opinião. Não daria pra ir pra Copa? A gente está falando de uma seleção que provavelmente não iria nem passar da fase de grupos, que é o Camarões, né? Rangel não. Rangel já é, acho que, delírio demais, né? Assim, a gente pediu o cara na seleção, mas não é absurdo não, tá? Se você parar para pensar friamente pelo que o Rangel faz nesse primeiro semestre, não é absurdo não, cara. Não é absurdo. Mas vamos lá, vamos falar agora aqui sobre a realidade, né? Que isso aí... Seria um sonho, não só pra gente, mas também pessoal pro Rangel, né? Jogar uma Copa do Mundo. Mas vamos lá, vamos falar agora aqui sobre Copa do Brasil, né? Que ontem tivemos aí os classificados pra Copa do Brasil, né? Eu tô até olhando aqui no jornal aqui.
Rapidinho, tá, gente? Pra me ver se eu acho o Paysandu na lista dos classificados aqui. Mas eu não consigo achar, tá? Mas voltando aqui. Copa do Brasil, né? E Bicolor, não passa vergonha, não. Ah, eu tô na final da Copa Verde. Pô, não passa essa vergonha, não, irmão. Passa essa vergonha, não, velho. Vocês já passam muita... Vocês já se humilham demais, já. Não queira comparar umas oitavas de final com Copa do Brasil com Copa Norte, não, cara. Por favor. Ah, mas é um título, é. Se eu for campeão do dominó também, eu sou um campeão de dominó, pô. Se eu for campeão da dama, eu sou campeão da dama. Se eu for campeão de xadrez, eu sou campeão de xadrez. Mas eu serei reconhecido por isso? Como gigantesco? Não. Então, recolha-se sua insignificância. Tá? Você calado é um poeta, você Bicolor. Não vem chorar pra cá, não. Tá? Aqui não é lugar pra chorar. Você vai chorar lá na Curuzu. Vamos lá. Os classificados para as oitavas de final, tá? Internacional, Cruzeiro, Fluminense, Vasco da Gama, né? Temos 3 cariocas e 4 paulistas, tá? Aliás, perdão, gente, 2 cariocas, tá? Que é o Fluminense e o Vasco da Gama. Juventude, Santos, Mirassol, Palmeiras, Remo, Atlético Mineiro, Chapecoense, CAP, né? Que é o Atlético Paranaense, o Grêmio, o Corinthians, o Fortaleza e o Vitória. Um detalhe interessante é que só temos 2 times do Nordeste, né? Que é o Vitória e o Fortaleza. E um time do Norte, que é o Remo. O resto é tudo Sul-Sudeste, tá? Só que é uma Copa do Brasil bem acessível. E é isso que eu quero comentar com vocês aqui. Porque vai ser um sorteio geral. Todo mundo no mesmo pote, tá? E deixa eu falar uma coisa aqui. Eu não acredito em coincidência, tá? Eu não acredito em coincidência o Remo pegar o Palmeiras. Eu não acredito nessa coincidência. O Remo pegar o Palmeiras de cara. Eu não acredito. Ou o Palmeiras pegar o Juventude, que é mais fraco que o Remo. Eu não acredito em coincidência. Por isso que é importante a diretoria do Remo mandar um representante para lá, para esse sorteio. Manda um representante para lá, irmão. Manda lá o vice-presidente, o Glauber, manda um representante para lá. Por quê? Para ver a confiabilidade desse sorteio. Eu não acredito em coincidência de sorteio de Copa do Brasil, não. Eu não acredito, tá? Não acredito. Sinceramente, eu não acredito. Mas vamos lá. Esses aqui são os 8 classificados. Ontem tivemos 2 zebras, né? A Chapecoense eliminou o Botafogo e o Vitória eliminou o Flamengo, gente. Tá? E os dois, depois de terem perdido o primeiro jogo pelo placar mínimo, né? O Flamengo meteu 2-1 no Vitória e a Chape perdeu de 1-0 para o Botafogo. Conseguiram fazer o fator casa e conseguir a classificação. O clube do Remo, né, vai saber o seu adversário no dia 26. No dia 26 de maio agora, tá? E os próximos jogos serão só depois da Copa do Mundo. E aí, gente, os adversários que eu quero fugir aqui, já vou falar pra vocês, tem 3, tá? Que eu fugiria mesmo, fugiria. Pra mim, se o Remo pegar um desses 3, vai ficar complicada a vida do Remo, tá? Que é o Cruzeiro, que tá se acertando, o Fluminense e o Palmeiras. Pra mim, são os 3 assim que o Remo teria uma vida muito difícil se pegasse esses 3. Agora, se pegar Vasco tem jogo, principalmente depois do que o Vasco jogou o segundo jogo contra a Mucura, tá? O time do Vasco é uma peneira na defesa. Aliás, Remo e Vasco queriam um jogo de muitos gols, hein? Meu amigo. Internacional tem jogo, não há dúvidas, né? Santos tem jogo, Atlético Mineiro tem jogo, Corinthians tem jogo e Grêmio tem jogo. Todos esses que eu citei aqui, o Atlético Paranaense também tem jogo. Todos esses que eu citei aqui agora são favoritos contra o Remo, caso caiam no confronto contra o Remo. Agora, o Remo é favorito contra o Juventude, o Remo é favorito contra o Fortaleza, o Remo é favorito contra a Chape, dependendo muito do sorteio, né? Ali, se o Remo vai jogar o primeiro jogo em casa ou o segundo. O Remo, na minha opinião, tem o mesmo nível do Vitória e do Mirassol, tá? Aí é confronto meio a meio, meio a meio.
Então, a gente conseguiu aqui destrinchar para vocês os possíveis adversários do Remo. E aí? Qual um confronto que seria interessante para o Remo, né? E, gente, tem muita gente falando, o Remo vai chegar aí, já chegou nas oitavas e tal, acho que não passa daí e tal. Gente, para mim, o objetivo do Remo tem que ser as quartas de final. Chegou nas quartas de final, objetivo alcançado. Isso quer dizer o quê? Que o Remo vai largar de mão a Copa do Brasil? Não, não. Se der para chegar na semifinal, chega na semifinal, irmão. Se der para chegar na final, chega na final. São 6 jogos que o Remo precisa fazer na Copa do Brasil. É claro que o nível dos adversários vai aumentando a cada fase. Para o Remo chegar na final da Copa do Brasil e fazer história. Fazer história. Desde 91, quando o Remo pisou na semifinal, ninguém nunca chegou perto, aqui no Norte. É uma competição gigante, gente. É uma competição. Olha os times que estão jogando a Copa do Brasil aqui. Olha essas equipes aqui. Corinthians, Grêmio, Atlético Mineiro, Santos, Palmeiras, Cruzeiro, Internacional, Fluminense. Todos campeões da Libertadores. Vasco, todos campeões da Libertadores. Aí você vai me dizer que se o Remo chegar numa semifinal, numa competição com esses times aqui, o Remo não vai fazer história de novo? Dá, já pensou? Pega um Juventude ali, nas oitavas, cai num chaveamento de um vencedor, digamos, de Chapecoense e Fortaleza, aí numas quartas pega aí o vencedor desse confronto. Não dá para chegar na semifinal? Seria muita sorte, claro, né? Muita sorte. Ter os outros adversários todos na outra chave. Do jeito que o Remo tem sorte, é capaz dele cair pegar logo um Fluminense de cara e pegar o vencedor de Cruzeiro e Palmeiras. Eu não duvido nada, tá? Eu não duvido nada disso acontecer. Mas, se a gente tiver que torcer para o Remo pegar os adversários mais acessíveis, porque ninguém aqui é acessível, né? Todo mundo aqui vai ter jogo duro. Eu tô dizendo que o Remo é favorito, tô dizendo que o Remo vai passar. Tem uma grande diferença disso, tá? De você pegar um time sendo favorito e você passar. O Bahia era favoritaço contra o Remo. Tomou na abo. Menosprezou. Subestimou o Remo. Se deu mal. E na história, quem subestima o Remo se dá mal. Se dá muito mal. E do mesmo jeito também acontece ao contrário. Quando o Remo subestima um time, ele também se dá mal. Acontece com o Remo. A recíproca é verdadeira. Então, vamos esperar aí, ansiosos pro dia 26, para ver o sorteio, tá, gente? Bom, falando aqui sobre a preparação do time, pra gente encerrar o vídeo, né? Pra gente encerrar o vídeo aí do Remo. O Remo vem se preparando, como eu disse para vocês, para enfrentar a Chapecoense e com o quebra-cabeça do Condé, né? E há uma possibilidade do Condé colocar o David Braga no time titular, tá? E o Bueno ficar no banco de reservas. Há uma possibilidade. Vamos ver. Lembrando, Vitor Bueno, né, já tem condições de começar como titular. Dá para começar como titular? O último jogo o Bueno entrou meio que sem ritmo, né? Meio descompassado com o time titular. Eu acho que o Vitor Bueno, ele casa muito o futebol dele com o do Talhari, né? Acho que quando o Talhari voltar, o Vitor Bueno ele vai tá jogando muito bem. Só que aí o Condé vai ter que sacar o Formigão, né? Você sacaria o Formigão hoje? Não acho justo sacar o Formigão. Mas você tava golinha criticando o cara. Mas o cara tá fazendo gol, pô. Formigão não tá fazendo gol? Não tá dando assistência? Aí vai sacar o cara do time? Quem diria que hoje eu estaria defendendo o Formigão no time titular, né? Mas isso é futebol, meu parceiro. Futebol te faz mudar de opinião. Você que é amante de jogador, entenda que aqui eu não tenho perseguição com ninguém, mano. O cara tá bem, tá sendo elogiado, vai ser defendido aqui. Tá mal, vai ser criticado. Eu não defendo quem tá mal. Por isso que você é amante de jogador, porque você defende quem tá mal. Essa é a diferença, tá? Essa é a diferença clara e lógica. Deixa aí nos comentários aí. Até o próximo vídeo, meus amigos. Valeu.